filho pode participar do Halloween? É só fantasia ou existe risco real? Este vídeo vai trazer respostas para nós, porque a sociedade, a escola, a cultura está trazendo esta festividade como algo inocente e normal. Mas este vídeo é um alerta e vai expor o risco que muitos pais estão deixando os seus filhos quando permite eles participarem de festas como essa. E o que a celebração do Dia da Reforma, através da vida de Martinho Lutero, tem a ver com tudo isso? Parece que existe um antídoto para o medo, a luz do conhecimento de Deus, a luz que a reforma nos trouxe. Fique comigo até o final e tenha a sua fé cada vez mais alicerçada em Deus. Olá, eu sou Abner Pinheiro e este é o seu canal Tempo de Oração. A missão deste canal é levar você até mais perto de Deus e trazer Deus mais perto de você. A história remonta a 2.000, 2.500 anos atrás, aonde um povo celta, eles comemoravam no dia 31 de outubro o início do inverno. E para isso eles faziam uma celebração, algo religioso, porque eles acreditavam que a partir de que quando entrasse o inverno, o véu entre a vida e a morte, ela estaria mais aberta, ou seja, o véu entre o mundo dos mortos teria uma passagem mais facilitada, tendo acesso dos mortos para o mundo dos vivos e dos vivos para o mundo dos mortos. Então nós já observamos que o fundamento dessa celebração lá do povo celta é uma tradição fundamentada no paganismo e no ocultismo. Nós sabemos que o paganismo e o ocultismo é expressamente proibida pela palavra de Deus. E isso você pode conferir comigo em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9, que diz: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permita que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja um médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Como nós podemos observar, os pagãos entregavam os seus filhos para morrer. E junto com isso vem uma lista que Deus está proibindo, inclusive consulta aos mortos, médiuns, práticas de feitiçaria. Próximo ponto é a banalização do mal. Quando o seu filho se veste com fantasias que representam a morte, que representa feiticeiros, isso obviamente trazido lá da cultura celta, que quando eles se vestiam como espíritos ou fantasmas, era para eles se disfarçar para não ser atacados. Mas isso está embutido e trazendo para o seu filho, ou seja, através do seu filho, pode trazer um portal de abertura espiritual. Por quê? Porque Satanás nunca dorme e nunca brinca em serviço. Ele vai sempre aparecer de uma forma, lembra do Éden? De uma forma que é aprazível aos olhos e não vai levantar suspeita. Você pode observar, inclusive, aqui no YouTube, o quanto de canais de profetas e estudiosos cristãos traz, ou até experiências de pessoas que abriram um portal
espiritual, no mundo espírito, há demônios, há maldições dentro da sua casa, porque trouxeram objetos de fora. Então, por isso nós devemos estar atento, nós devemos estar ligado, porque neste momento, aonde a exaltação da morte, aonde a exaltação dos espíritos e da feitiçaria, pode trazer um portal para a sua casa e também na vida do seu filho. Sim, por isso, nessa época, inclusive, quando eu estou gravando esse vídeo, na data de ontem, a minha filha foi acometida, minha filha de 10 anos, acometida de um pesadelo. Nesta época, segundo os especialistas e profetas, é aonde uma batalha na mente se levanta e eles tentam atacar quem tem menos força, os nossos filhos. Por isso, eu e você, como guardiões espirituais, guardiões da cultura, guardiões do ensino que deve ser baseado na palavra, devemos estar atentos. E qual o risco que nós estamos cometendo quando celebramos aquilo que parece normal ou que todo mundo faz? O risco é quando nós estamos entrando na seara a qual Deus nos deixou escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, para que nós se afastássemos da aparência do mal. Hoje, a cultura está trazendo as fantasias, o comércio ele lucra muito com isso. A fantasia, ela parece ser algo inofensivo. E se for ver, a fantasia em si é um pedaço de pano, é uma máscara de plástico. Até aí, tudo bem. O que é o problema é a aparência do mal, com a banalização do mal, aonde o meu filho vai começar a perceber que imagens mórbidas de morte, de espíritos, ok, tudo bem, tá legal. E hoje nós estamos observando jovens que estão indo para a prática do ocultismo, jovens, inclusive, criados dentro da igreja, filhos de cristãos. Eles estão tentando buscar algo. Por quê? Foi banalizado na sua infância, foi banalizado o mal, foi banalizado a travessura. A travessura nada mais é do que uma permissão à delinquência. A Bíblia já nos alerta para você fugir da aparência do mal. Mas para tudo isso nos foi apresentado a solução de Lutero, o antídoto do mal, o antídoto contra a escuridão, a luz da reforma. Nós observamos que existe um duelo na história, porque o dia 31 ele veio carregado de todo este paganismo e de ocultismo, uma celebração ao mundo das trevas. Mas foi nesse mesmo dia 31 de outubro de 1517, que um homem levantado por Deus com a chama acesa no seu coração, luz na mente e fogo no coração, foi para desafiar o medo de duas formas. Ele enfrentou de duas formas: o medo pagão, o medo dos fantasmas, da cultura soim, da cultura celta, o medo dos espíritos, o medo das bruxas, e também enfrentou o medo da religião romana, da Igreja Católica, que tinha colocado como purgatório e outras coisas, e assim ela conseguiria vender indulgências. Ou seja, medo inclusive da Bíblia, medo desse relacionamento espiritual com Deus, onde a Bíblia e a missa era praticada somente em latim, e isso trazia todo um véu de ignorância e medo para as pessoas. Nós observamos que Martinho Lutero não escolheu o dia 31 de outubro por acaso. Por quê? Porque ele sabia dessa cultura pagã. Inclusive, a própria igreja, a cristã da época, a Igreja Católica, tentou cristianizar essa data, porque 31 de
outubro é uma véspera do Dia de Todos os Santos, e ela tentou cristianizar o Dia de Todos os Santos para combater o dia de Samhain, que mais para frente vai se tornar Halloween. Entretanto, no dia 1º ou dia posterior, a movimentação dentro da igreja, e principalmente lá no castelo de Wittenberg, seria um movimento de comércio, aonde as pessoas iriam para comprar ídolos, iriam para comprar peças cristãs, inclusive compraria indulgências, que era o medo do inferno no futuro, e medo de ficarem presas no purgatório. Por isso eles pagavam indulgências a essa igreja, ou seja, tentaram combater um mal criando outro mal. Então Lutero, ele escolhe este dia de propósito para combater a escuridão da ignorância, a escuridão de males maiores, que é você ser ignorante quanto à palavra de Deus e não ter luz na sua mente. E qual é essa luz? As 5 solas que nas 95 teses de Martinho Lutero ele trouxe para o movimento reformador, o movimento protestante. A primeira sola é sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. Somente a Escritura deve ser a nossa base de fé, excluindo todo e qualquer artifício humano para que possamos atingir a nossa fé e a nossa salvação. Sola fide, ou seja, somente a fé, baseado em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo, e não por obras ou mérito humano. Sola gratia, somente a graça. Nós somos salvos pela graça, um presente gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus. A quarta sola, solus Christus, ou seja, somente Cristo é o nosso mediador. Nenhum homem, nenhum santo, nenhuma denominação chamada igreja, somente Cristo pode nos salvar e pode intermediar a Deus por minha pessoa e não outra pessoa. E a quinta sola é soli Deo glória. Glória somente a Deus. Com essas 5 solas nós temos um raio de luz entrando naquela época escura, naquele momento escuro do mundo. E talvez um dos frutos da reforma é este canal e várias outras pessoas, a comunidade cristã no mundo está pujante, firme e iluminada, levando a palavra de Deus até os dias de hoje. Então, voltando para o Halloween, qual é as 2 solas mais proeminentes para combater as forças do mal? O sola fide, ou seja, somente a fé em Jesus, somente a fé em Deus. Com a fé, você vai combater o medo da superstição, o medo de fantasma, o medo de demônios, que seja a mesma coisa, o medo de feitiços, porque a sua fé não está baseada nessas coisas. A sua fé está firmada e deve estar firmada somente em Cristo Jesus e no Pai, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A pergunta que fica é: por que celebrarmos o medo? Por que celebrarmos a bruxaria, a feitiçaria, os fantasmas,
se Cristo já nos libertou, se um presente da reforma é solos Cristo, nós temos Cristo e por isso nós devemos estar firmado na rocha, não indo, como diz as Escrituras, por qualquer vento de doutrina. Ah, mas todo mundo está fazendo. Ah, mas a escola está fazendo. Ah, mas a empresa ao qual eu trabalho, e sim, a minha empresa ao qual eu trabalho é uma multinacional, a cultura é de no dia as pessoas irem vestidos e está fazendo. Lembre que a sua mãe já lhe profetizava sobre a sua vida. Você não é todo mundo. E quem tem solo Cristo, quem tem sola fide firmada no seu coração, a sua fé ou somente Cristo firmada no seu coração, não se rende a essas vãs doutrinas, não se rende a esses ventos de doutrina que vem trazer, por mais que vem com uma maquiagem de inocência, brincadeira e celebração, traz consigo o ocultismo e a escuridão maligna por trás de tudo isso. Agora, papai, mamãe, como eu e você, eu também tenho 3 filhos, devemos nos portar quanto a este aprendizado aos nossos filhos. Qual é a escolha? A escolha do dia 31 de outubro não pode ser uma escolha neutra, não pode ser um dia neutro. Não posso dizer, é normal. Eu, como cristão, conhecendo tudo isso que nós falamos aqui, não podemos decidir somente pelo ser legal ou ser rígido, mas trazer a consciência aos nossos filhos. Saber que a escolha é uma escolha entre a redenção e a escuridão, entre luz e trevas, entre morte e vida. Essa é a escolha que nós decidimos tomar nesse dia 31 de outubro. Papai e mamãe, o que você está ensinando para o seu filho nesses dias? Você está ensinando à luz da palavra como viver dias como hoje? Ou está terceirizando isso para a cultura da escola, a cultura dos dias, a cultura da mídia? Não ignore o risco espiritual por trás de todas essas coisas apenas para ser um pai e uma mãe legal. Apenas para ter uma conveniência social. Porque o futuro do seu filho depende de você. O futuro da eternidade do seu filho depende de tudo aquilo que você vai desenvolver nele. E para encerrarmos esse vídeo, use o dia 31 de outubro para ensinar o seu filho sobre a liberdade a qual Cristo nos chamou, a liberdade que não está firmada em placa, em denominação e em homens, mas em Cristo Jesus, a fé nele que não te dará medo, que trará luz ao seu coração, dissipando todo medo e toda maldição. E para encerrar, eu quero fazer uma pergunta polêmica para você responder nos comentários. Você vai arriscar a alma do seu filho ao inferno ou vai ensinar a verdade? Beijo no seu coração.